Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É de graça a sua inscrição, não paga nada. Clica uma vez, está inscrito, ponto. Gente, confirma a sua inscrição aí. Chegando a 105 mil inscritos aqui, 105 mil vascaínos aqui falando de Vasco todos os dias, tá certo? Então se inscreve aqui embaixo. Deixe o seu like e habilite o sino das notificações. É muito importante que você confirme a sua inscrição. Olha aqui, tem reforço surpresa no time do Vasco amanhã contra o Fluminense, hein? Fluminense também vem com algumas alterações. Eu vou falar sobre esse Vasco-Fluminense, esse clássico de amanhã, importantíssimo nas pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. No Engenhão, 4 horas da tarde, amanhã. Você acompanha o jogo, a transmissão do jogo aqui no canal. Mais um motivo para você se inscrever amanhã. Prometo algumas imagens inéditas aqui para você, direto do estádio Newton Santos. Então, clica, ó, aqui, vai. Manda para geral aí, manda para todo mundo o vídeo aí, manda o canal para geral. Vamos compartilhar realmente esse sentimento vascaíno. Antes de falar sobre o jogo e algumas informações importantes aqui, sobre provável Vasco, provável Fluminense também, eu quero apenas comentar, né, em cima de alguns comentários que eu li, tá, no vídeo hoje mais cedo, respeito a todos aqui e tal. Mas, gente, estão falando aí do Roberto Dinamite, deu no que deu. Olha aqui, Roberto Dinamite foi campeão da Copa do Brasil, a única Copa do Brasil que o Vasco conquistou. Quem era o presidente na época era o Roberto. Quem montou aquele timaço, tá? Assumiu o Vasco ali passando maus bocados financeiramente. Trouxe o Diego Souza, trouxe o Felipe, trouxe o Pedrinho. O Pedrinho não parou de jogar, né? Mas Juninho Pernambucano, junto com o Carlos Alberto, foi o Roberto Dinamite. Então, assim, ele conseguiu ser campeão pelo Vasco. Ele foi campeão como jogador e foi campeão como presidente também. Então, máximo de respeito. Depois ele foi muito atrapalhado porque, infelizmente, a política do Vasco é assim. É evidente que com a chegada da SAF, esse trio, caso eles sejam eleitos dentro do Vasco, Edmundo, Pedrinho e Felipe, tá, para comandar, eu tenho certeza que não vai faltar competência, não vai faltar sabedoria, muito menos amor por essa camisa. Porque eles não chegaram agora no Vasco, eles não caíram de paraquedas no Vasco, diferentemente de outros, né? Muitos outros. Então, máximo de respeito. E outra coisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Imagina se eu fosse igual a você, se o Edmundo fosse igual ao Felipe, se o Felipe fosse igual ao Pedrinho. Não, somos todos diferentes, pensamentos diferentes. É isso que forma uma boa união, isso que forma uma boa administração. Essa é que é a grande realidade, tá certo? Então, não vamos misturar as coisas não. Você pode ter uma opinião política, eu estou aqui para respeitar. Eu não tenho opinião política, eu acho que o Edmundo, o Felipe e o Pedrinho estão muito acima da média e não seria legal da minha parte, tá? Eu vou usar esse termo, pô, como é que eu vou utilizar não vou falar do meu maior ídolo, dos jogadores que conquistaram tudo com a camisa do Vasco, os maiores títulos com a camisa do Vasco. Não tem como não apoiar, sabe? Eu sinceramente, esses caras deram muita alegria, então o torcedor do Vasco enxergou, peraí, aqui eu preciso, aqui é diferente. Aqui não é politicagem. Aqui eu vejo amor. Eu vejo sentimento e vejo competência também. Tá? Para não achar que é só isso. Não, claro que eles têm competência. Pelo amor de Deus, pô. Né? Então eu apoio, tá? Porque esse é um caso totalmente diferente, gente. Isso aqui não é politicagem. Isso aqui é realmente, eu vou falar para vocês. Eu fiquei muito feliz, ponto, com isso. Se acontecer, vou ficar mais feliz ainda. Sabe? Porque eles sabem que se eles vierem, dificilmente eles serão batidos ali na eleição do clube. Porque a torcida quer diferente, o sócio quer diferente, todo mundo quer diferente. Tá certo? Galera, vamos falar de Vasco, vamos falar do clássico amanhã. Amanhã o jogo, o que interessa pra gente nesse momento é sair da zona da confusão. O que interessa pra gente nesse momento é subir na tabela de classificação. E aí é aquela questão, é clássico contra o Fluminense. O Fluminense é freguês do Vasco, mas os números não entram em campo. O Vasco não vence o Fluminense há 4 anos. Está certo que o Vasco ficou 2 anos numa Série B, né? Isso contribuiu bastante. Mas hoje, amanhã, na verdade, o Vasco tem a oportunidade
né, de vencer o Fluminense, ou voltar a vencer o Fluminense ao lado da sua torcida. Serão 4.000 vascaínos contra 3.800 tricolores, mais ou menos no estádio Newton Santos. Eu serei mais um vascaíno, porém, ali na imprensa, narrando muito esse jogo para você aí do outro lado. Então, o Fluminense, eu vou falar o provável Fluminense aqui, porque depois temos muitos assuntos para falar do Vasco. Tá? Provável Fluminense, Fábio no gol, Guga na lateral direito, dupla de zaga com Nino e Felipe Melo, lateral esquerdo Marcelo, meio campo André, Alexander, John Arias e aqui o Keno, né, que faz entre o meio e o ataque ali, John Kennedy no ataque e o Cano também, né? Um time muito bom, mas pesado na defesa. Felipe Melo, sei lá, dá pro... Eu acho que aí eu vou falar sobre o time do Vasco. Gente, então o Fluminense muito forte, um Fluminense bom de bola, um time realmente que não... O Fernando Diniz está fora, está suspenso, não vai estar na beira do campo amanhã. A gente precisa ficar atento assim mesmo e ligado, muito ligado. O provável Vasco, Léo Jardim, Robson Bambu, Maicon, Léo, Lucas Piton. Meio campo, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Paiê ou aquele reforço surpresa que eu falei, o Rossi, que vem treinando muito. Eu falei sobre isso no meio de semana aqui, está treinando muito bem, está decolando nos treinamentos. Realmente o Rossi é um jogador que eu gosto, né? Nós pedimos bastante aqui. O Paiê, ele pode entrar ali no segundo tempo, ou começa jogando 45 minutos, ou joga 45 minutos ali, os 45 finais no segundo tempo. Aí você prefere o Paiê no primeiro ou no segundo tempo. Isso por quê, gente? Questão física, né? Principalmente ritmo de jogo. Então ele só vai pegar esse ritmo jogando. E posso afirmar para vocês aqui, amanhã, no jogo de amanhã ele não fica de fora, ele vai entrar em algum momento do jogo, seja no primeiro ou até no segundo tempo. Agora, o Rossi, né, por conta da velocidade, raça, vontade, determinação, pode começar o jogo amanhã tranquilamente aí no time titular, daria muita velocidade no lugar do Serginho, aí o ataque seria formado por Peck, Rossi e Verrete, né? Então, realmente seria sensacional. O time do Vasco, o Ramon Dias, ele conseguiu as opções, né? Aí tem Orejano no banco, tem Paiê no banco, pô, aí é o nosso astro, né? Entre outras opções ali que as coisas realmente podem funcionar e funcionar muito bem, tá certo? Então o Vasco encerrou a preparação para esse jogo, para esse confronto contra a equipe do Fluminense, e o provável Vasco foi o que eu falei para vocês aqui agora há pouco. Bom, vamos começar a mudar aqui o assunto, porque nós temos outras informações essas importantes que podem tirar o Vasco da zona da confusão. Por quê, Eduardo? Porque ontem, mais uma vez, uma confusão na Vila Belmiro, o STJD puniu a equipe do Santos, 2 jogos com os portões fechados. O Santos pode recorrer, mas a questão é, se vai ou não é outra questão, né? Se o STJD vai aceitar ou não. O Santos tomou a primeira punição, 4 jogos. Depois do jogo de ontem, tomou um 3-0. O Cruzeiro enfiou um 3-0 para cima deles, né, dentro da Vila Belmiro. Ou seja, o Santos tá, eu vejo um Santos muito pior do que o Vasco, tá? Tecnicamente falando. E aí, sem público na Vila Belmiro, o que seria bom para o Vasco, porque a torcida do Santos é uma torcida chata, né, incomoda o adversário e não teria esse torcedor. Então seria um jogo com os portões fechados, Vasco e Santos. Outro assunto importante aqui, Vasco confirma o jogo contra o São Paulo para São Januário. O jogo seria em Brasília, lembra? Dia 7. Então, Vasco confirmou hoje, sabe, durante a tarde, que o jogo mudou, né? Teremos mudança aí, o jogo volta para São Januário, realmente, para São Januário. Eu defendo isso, né? O nosso caldeirão agora vai ser importante, principalmente nesse momento, nessa reta final de campeonato, né? Nós temos um estádio, nós temos uma casa, nós temos uma torcida apaixonada. É essa torcida que vai ajudar, né? Talvez seja o principal reforço do Vasco nessa reta final de segundo turno, gente. Então, é hora de acreditar, é hora de comprar os ingressos, é hora de... não vamos reclamar, não conseguimos comprar o ingresso, vamos ligar a TV, vamos ligar o canal Vasco Connection aqui e formar uma corrente de união para levantar esse clube, a moral desse clube, que eu tenho certeza que na próxima temporada, com essa espinha dorsal ajeitada pelo técnico Ramon Dias e com a manutenção desse time, gente, vamos brigar na parte de cima da tabela. Vai ser fácil, Eduardo? Claro que não, mas confiança é total, tá certo? Então é isso, galera. Ó, fica atento aí que daqui a pouco eu volto, hein? Com essas e outras, né, do nosso gigante da colina. Fica atento e ligado aí no canal. Vamos com tudo. Mais uma vez, compartilha aí, manda pra geral, porque isso aqui é Vasco da Gama. Beijo no coração
e saudações vascaínas.